Olá, eu sou o professor Fabrício Zanata, professor do curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria, e aqui nesta sequência de vídeos estarei apresentando o sistema de prontuário digital que está em processo de implementação no curso de Odontologia. Então, este sistema é um sistema web, né? Nós precisamos de internet para acessá-lo. Ele pode ser acessado por meio de um computador, por meio de um tablet ou até por meio de um celular. Né? Basta termos internet, acesso à internet, né? Ou dados do celular ou uma rede de internet. Então, recentemente o nosso curso ele fez um investimento importante com o apoio do CCS, numa ampliação e numa modernização nas redes de internet que estão disponibilizadas nas clínicas odontológicas, para que essa rede suporte múltiplos acessos ao mesmo tempo. Tá? Então, o endereço eletrônico para este site, para esse sistema digital, ele chama simos.net.br. Né? E aqui existe uma aba então de login e senha. Né? Então a pessoa, para colocar aqui o seu login, que normalmente é o CPF ou o e-mail, e a sua senha, ela já tem que ter sido previamente cadastrada no sistema. Quem faz esse cadastro prévio, né, é alguém do curso que esteja cadastrado, né, com uma função de cadastrador. Todos os profissionais, sejam eles os tais, os professores e os alunos, eles precisam estar previamente cadastrados para conseguir então acessar o sistema. Eu já tenho um cadastro prévio, então eu vou entrar no sistema aqui com o meu cadastro, né, que é o meu CPF, a minha senha já está salva aqui, né, é uma senha individual. No primeiro acesso ao software, ele vai abrir algumas declarações que o usuário, de qualquer usuário que acesse o sistema, ele se comprometa, né, a questões de sigilo, questões específicas de não, como se trata de informações de saúde, de não divulgar esses dados, né? E ele tem toda uma proteção, né, de criptografia, né, para que não haja invasão desse sistema, de forma que a gente consiga então uma proteção dos dados dos pacientes. Então isso já é lei, é obrigatório, e esse sistema ele tem toda essa validação. Né? Esse sistema ele foi desenvolvido e ele é utilizado para a medicina. Tá? Então ele há muitos anos já está no mercado, sendo usado por UPAs. Então ele vai ter uma interface que foi desenvolvida e pensada para comunicação entre UPAs, entre serviços de saúde do SUS, né? Inclusive ele é um software autorizado pelo Ministério da Saúde, e ele consegue, por essa autorização, essa vinculação, ele consegue ter acesso ao DataSUS, às informações que estão cadastradas no SUS de todo o cidadão brasileiro. Muito bem, então vamos entrar aqui no sistema. Eu vou entrar aqui com o meu login e com a minha senha. No momento que eu entro, né, ele vai me dar uma série de opções. Né? Eu, no caso, tenho um login como cadastrador, eu tenho um login como dentista supervisionado, aluno. Então, todos os alunos do nosso curso, eles terão esse login, né, de dentistas supervisionados, abre parênteses, aluno, dependente do semestre que ele esteja. E todos os professores, eles estarão com login como dentistas supervisores, né, /professor. Né? E claro que aqui vai depender das clínicas que esses professores dão suporte. Né? Se o professor
não dá suporte em nenhuma clínica, né, ele só trabalha com aulas teóricas, ele não precisa estar cadastrado no sistema. Então aqui, quem vai receber esse cadastro, os professores, são aqueles que estão dando suporte de alguma forma nas clínicas. Qualquer disciplina clínica, não disciplinas de laboratório, disciplinas clínicas com atendimento de pacientes. Eu vou entrar aqui então como um aluno, né? Como um aluno que está entrando na disciplina de periodontia 1. Tá? Então, no momento que eu entro no sistema, né, ele vai me mostrar abas aqui. Então eu tenho 8 abas aqui sendo exibidas, a aba encaminhamentos, né, vou clicar aqui, ela vai me abrir essa aba, a aba de agenda, a aba de atendimentos, a aba de finalizados, de procedimentos, de gestão, né, de prontuários e de estatísticas. Então são 8 abas que normalmente vão abrir. Tá? Algumas nós vamos usar, outras nós não usaremos. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu atender um paciente, né? Então a triagem é receber um paciente e esse paciente ele ainda não está cadastrado no sistema. Né? Então, neste primeiro contato do paciente, esses pacientes que mesmo que eles já estavam sendo atendidos no curso, eles precisam entrar para o sistema num primeiro momento. Então, a pessoa que atender esse paciente, seja ele na triagem, seja ele já diretamente nas clínicas, né, por algum retorno, ela vai fazer então essa primeira inserção dos pacientes, né, no sistema. Uma vez que ele esteja inserido, não há necessidade de novamente inseri-lo, porque o dado dele vai ficar, como eu disse, vai ficar já salvo dentro do sistema. Tá? Então eu venho aqui para nós inserirmos os pacientes, né, eu venho aqui na aba atendimentos, né, e eu vou fazer uma busca pelo CPF do paciente. O paciente vai ter que saber qual é o seu CPF. Tá? Então aqui eu vou usar um exemplo de um paciente que já está sendo atendido no nosso curso, mas que ainda não tem cadastro dentro do sistema SIMOS. Tá? Então o CPF dele é 324 598 820 68. Tá? Então isso vai ter que ser feito com todos os pacientes. Tá? Então o nome do paciente chama-se Pedro Haroldo Soares Nunes, né? E vejam, como o sistema ele está integrado com esse banco de dados do SUS, ele já busca essas informações que estão lá no cadastro do SUS dele. O que é que eu vou fazer? Eu vou importar essas informações para dentro do sistema, né? E vou atualizar. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Então, ele vai buscar todas essas informações. Olha, vejam aqui, se o paciente é doador de órgãos, se é doador de sangue, o RG, o CPF, o endereço, né? Aqui eu posso atualizar o telefone dele, inclusive é um item obrigatório aqui, nós precisamos colocar o telefone para conseguirmos salvar o paciente. Tá? Se ele não tem telefone, nós vamos colocar 999 tudo 9. Senão nós não vamos conseguir salvar. Tá? Atualizo, se eu vejo que alguma informação estiver desatualizada, eu posso atualizar, né? E é claro que no momento que eu atualizo, que eu coloco salvar aqui, né, ele automaticamente salva essas informações também na base de dados do DataSUS, né, atualizando o cadastro lá na base de dados, né. E isso fica registrado dentro do sistema aqui do SIMOS, que quem fez essa atualização foi o Fabrício nesta data, né,
que estou gravando o vídeo, né? Então, todas as ações que estão sendo feitas dentro do sistema, elas vão ficar registradas e elas são possíveis de serem recuperadas depois. Quem fez, né, em que login que foi feita esta atualização ou essa inserção de dados ou modificações de dados do sistema. Muito bem. Então, vou salvar aqui. No momento que eu salvo, esse paciente ele já está inserido dentro do cadastro do Simos. Muito bem. Então, ele completou aqui o salvamento, né? E agora já temos o paciente inserido dentro do sistema. Certo? Agora, então, a partir de agora, se eu voltar na aba de atendimentos, né? Então eu vou voltar aqui, ó, aqui em cima, nos atendimentos, tá? Eu já consigo fazer um agendamento para este paciente, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o paciente, né? Posso digitar aqui o nome dele, ó, né? Pedro Haroldo Soares Nunes, está aqui, né? O que eu vou fazer, né? Então, se eu quero fazer um agendamento, eu posso vir aqui na aba de agendamento, né? Ou na aba de demanda espontânea, tá? Então, se eu quero fazer um agendamento, por exemplo, para hoje de tarde, para amanhã, para a semana que vem, realizar um atendimento deste paciente, né? No caso, por exemplo, a triagem quer fazer um agendamento, né? Ele vem aqui nessa aba de agendamento, né? Agora, se eu quiser atender este paciente neste momento, agora, né, imediatamente, ele veio para uma consulta, por exemplo, de urgência. Ele não estava inserido no sistema, então o que eu tenho que fazer? Inserir ele no sistema, salvar, depois abrir uma demanda espontânea, tá? Então, vem aqui nesta aba aqui, Pedro Haroldo, tipo de consulta. Aqui vai ser, eu estou logado como aluno na disciplina de periodontia 1, né? Agora, se for o aluno que está abrindo a consulta, ele vai ter que escolher aqui dentre as opções que ele tem cadastro, né? Então, por exemplo, o aluno que está lá no 5º semestre, no sexto semestre, ele vai ter cadastro em 4, 5 disciplinas clínicas diferentes. Então, ele vai ter que escolher qual dessas disciplinas ele vai fazer o atendimento. Tá? Então, aqui só tem a opção de periodontia 1, porque eu só tenho cadastro como aluno na periodontia 1. E aqui o profissional, né, eu vou colocar, então, o meu nome aqui, ó, da sessão atual, ó, Fabrício Batins Zanata, cirurgião dentista clínico geral, sessão atual. Sempre da sessão atual eu vou escolher aqui, tá? E faço uma demanda espontânea, tá? Então, a partir de agora, eu posso, então, iniciar a minha consulta. Então, para os pacientes serem atendidos, eles precisam de 2 requisitos. Eles precisam estar já cadastrados no sistema. Então, eu preciso ter os dados desse paciente importado do DataSUS e atualizado esses dados, né? Salvando, então, as informações. Em segundo lugar, eu preciso que esse paciente esteja agendado. Esse paciente ele pode ser agendado de diferentes formas. Então, no menu Agenda, no menu Atendimento, eu consigo realizar também esse agendamento, né? No vídeo anterior, eu mostrei como eu faço um atendimento como se fosse uma urgência, né? Um paciente que ele chegou agora e ele precisa ser atendido neste momento, né? Então, eu uso esta aba de demanda espontânea, né? E eu adicionei aqui uma consulta para um paciente que é real, é o paciente Pedro Haroldo Soares Nunes, é um paciente que já utiliza o nosso curso aqui há anos já, ele faz atendimento no nosso curso.
E se eu inicio aqui a consulta, clicando aqui nesta aba de atendimento consulta, né, o sistema ele vai realmente iniciar uma consulta. Como eu não vou fazer uma consulta com ele, eu não vou iniciar essa consulta. Eu só queria utilizar este exemplo para fazer um agendamento, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma consulta que não é real, né, que é um paciente de teste. Existem alguns pacientes cadastrados no sistema que são pacientes de teste justamente para que a gente explore, né, estas diferentes funcionalidades do sistema, né, apresentando ele então. Então eu vou fazer aqui, utilizar aqui um paciente de teste, tá, e vou fazer, então aqui eu tenho um bebê de teste, uma criança teste, um idoso teste, tá? Vou escolher aqui, por exemplo, esta paciente, tá? Uma feminina de teste. Obviamente aqui eu vou escolher a disciplina de periodontia 1, que é a única que aparece para mim. Então, se eu fosse um aluno que estivesse cadastrado em diferentes disciplinas clínicas, eu conseguiria aqui escolher qual a disciplina que eu vou realizar este atendimento. E depois, sempre escolher aqui o seu nome, o nome da pessoa que vai realizar o atendimento, o aluno, no caso, que vai realizar o atendimento, né? E escolher aqui a sessão atual, tá? Então, neste caso, vou colocar aqui em demanda espontânea, tá? E aí ele, então, cria um agendamento para este paciente aqui, esta feminina teste, tá? E aí eu vou iniciar. Vejam aqui que este paciente, o Pedro, que eu criei um agendamento anterior, ele já está em espera, né, há 14 minutos. Então, o sistema ele vai me mostrando qual é o tempo entre o agendamento e o início da consulta, qual é o tempo para cada paciente de espera. Como eu falei, é um sistema que tem todo um fluxo para a medicina e para o Sistema Único de Saúde, né? Então ele vai dando essas informações porque depois se criam relatórios dessas informações para os gestores conseguirem então ajudar na melhora da gestão do atendimento de saúde, né, nos municípios. Então aqui vamos iniciar a consulta com essa paciente teste aqui, tá? Então aqui inicio a consulta, tá? Cliquei aqui, consulta periodontia 1, clique para acessar a consulta, tá? Então vim aqui na aba atendimento, tá? No momento que eu faço esta operação, ele vai me abrir esta tela aqui, tá? Então é a paciente que tem 27 anos, sexo feminino, né? Existem dados que já foram adicionados anteriormente para esta paciente, né? Então aqui o sistema ele vai suponha que vocês estão atendendo pela primeira vez, né? Qual a queixa principal, né? Vai então ter que anotar aqui, né, de forma descritiva a queixa principal, a história patológica. Então aqui se tem algum antecedente familiar. Essa aba é bem importante, né, porque aqui a gente tem a informação de alergia a medicamentos e de alergia a outras coisas, né? Então aqui eu vou colocar todos os medicamentos que o paciente, por um acaso, referir a alergia, né? E já tem um banco de informações aqui, de dados de todos os possíveis medicamentos genéricos cadastrados, né? Amoxicilina, vamos supor, tá? Vou colocar aqui a amoxicilina, a paciente é alérgica à amoxicilina, tá? Depois, se eu for fazer um receituário com amoxicilina, o próprio sistema, para esta paciente, o sistema vai me dar um alerta dizendo que esta paciente tem alergia a esta medicação, né? Então ele vai me ajudar a lembrar esta informação. Por isso que é importante que nós façamos o preenchimento desta aba. Depois eu tenho aqui uma aba que é o diagnóstico conduta, né? Vejam, é uma aba que está em vermelho, ou seja, ela é
obrigatória. Sem eu colocar aqui esta informação, eu não consigo avançar. Vejam aqui, avançar para onde? Para o menu odontograma e para o menu periograma, que são os dois menus principais de exames que nós precisamos realizar, né, para realizar a consulta. Tá? Então aqui eu vou colocar o CID, né? Esse diagnóstico ou a conduta, ele vai ser em cima da informação do CID. Bom, mas pode ser que nós não tenhamos ainda conhecimento sobre os CIDs, né, odontológicos. Então o sistema ele tem cadastrado todos os CIDs dentro dele. Né? A odontológico ela começa com Z, né? Z e K, tá? Então Z012, por exemplo, ó, é um exame dentário. K0 alguma coisa, ó, eu já consigo vir em todos os CIDs odontológicos, né? Então vai depender aqui, claro, da demanda do paciente, né? Da queixa principal. Isso aqui está relacionado à queixa principal ou está relacionada ao atendimento daquele dia. Muitas vezes eu já fiz uma primeira consulta com o paciente, já fiz um plano de tratamento e ele está voltando nas consultas de retorno para a sequência do tratamento. Né? Então, o que eu vou colocar de CID aqui? Posso colocar só o exame dentário, né? Porque eu já informei aquele CID da queixa principal do paciente anteriormente. Né? Mas é importante, se a gente não fizer esse preenchimento do CID, a gente não avança, não consegue avançar na consulta. Então, isso é um item obrigatório em todas as consultas, seja ela na primeira consulta, seja ela na segunda, na terceira, nas consultas de tratamento, né, em retornos. Em todas as consultas a gente vai precisar preencher esse CID principal aqui. Tá? No momento que eu fiz, eu vou colocar aqui um CID de exame dentário, Z012. Então, clico ali, posso informar um CID secundário, não é necessário ou não é obrigatório, né? O que está em asterisco é obrigatório. Posso colocar aqui uma hipótese de diagnóstico, posso preencher aqui as condutas, se for o caso, tá? E aí salvo as informações, né? Então tenho que clicar aqui no salvar informações aqui no verdinho. Muito bem. No momento que eu faço isso, aí o odontograma, o periograma, eles ficam habilitados. Aí eu consigo então avançar aqui, né? É claro que num primeiro momento, primeiro atendimento do paciente, o que a gente vai fazer? Nós temos que fazer todo o preenchimento daquelas fichas que nós tínhamos, né, no papel, né, que agora elas estão no formato digital. Então eu tenho aqui, ó, a anamnese do paciente adulto, esta paciente é uma paciente adulta, né? Então vejam, é a nossa anamnese da ficha que estava no papel, ela foi transformada para o digital, né? Então aqui a gente vai preencher, né, todos os dados, ó, selecionando aqui algumas opções, elas são só de você escolher dentre as diferentes possibilidades que o sistema nos dá, e tem outras que a gente vai descrever. Por exemplo, tem ou teve infecções urinárias? Se sim, descreva, né? E aí a gente vai digitar a informação. Tem campos então que nós digitamos, tem campos que a gente não tem como digitar, apenas selecionar entre as opções que o sistema nos está mostrando, tá? Depois questionário de hábitos, certo? Tem aqui todos os hábitos e depois nós vamos salvar a anamnese do paciente adulto. Então, depois de realizar esta parte inicial da anamnese, tá? Eu tenho também aqui a sequência da anamnese, que é o questionário odontológico do paciente adulto, né? Então, aqui são informações mais especificamente odontológicas, né? Motivo da última consulta odontológica, se a gengiva sangra com facilidade, se tem mobilidade,
se já foi anestesiado anteriormente, se apresenta sensação de boca seca. Estou lendo aleatoriamente algumas aqui, mas são as mesmas informações que tínhamos nas fichas no papel, né? Depois vamos a um questionário temporomandibular, né, que também tínhamos no papel, né? E aqui nós temos as possibilidades de escolher. Isso vai me dar um somatório, que ao final ele vai vir, nós vamos escolher aqui ele vai me ajudar a classificar aqui o paciente, né? Se ele tem DTM, se ele não tem DTM, se ele tem DTM moderada ou severa. E aí já iniciando o exame físico, loco regional extraoral e loco regional intraoral. Então as perguntas que vão nos ajudar no direcionamento, e não podemos esquecer de salvar essas informações, tá? Então o questionário temporomandibular, né? Isso nós vamos fazer sempre na primeira consulta, tá? Se o paciente veio para uma urgência, existe a ficha de urgência de odontologia, que daí a gente vai diretamente nesta ficha aqui, né, que ela vai direcionando, ajudando, né, no exame, na avaliação desse diagnóstico da urgência, que a gente consiga diagnosticar e fazer o tratamento para aquela urgência. Se esse paciente ele está na estomatologia, ele está fazendo um exame estomatológico, né, lá na estomatologia, na disciplina de estomatologia, havia uma ficha específica para esse exame estomatológico. Então, ela está aqui nesta aba, tá? Então, mesma coisa, e aí eu vou adaptar aqui, vou usar se precisar, né? Os pacientes infantis, né, neste caso aqui eu estou na clínica de periodontia 1. Agora, nas clínicas de odontopediatria, na clínica de bebês, nas clínicas integradas, na clínica integrada infantil, ele não vai abrir esses questionários aqui para pacientes adultos, mas sim para pacientes infantis, tá? Então, ela vai abrir as opções de acordo com o perfil da clínica, certo? Então, nós não vamos mais precisar ficar anexando papéis, né, nas nossas fichas, né? Tudo está dentro do sistema de acordo com a informação, com a característica daquele paciente, daquela disciplina clínica. Muito bem. Então, num primeiro momento, né, uma primeira consulta, o que nós vamos fazer? Né? Nós temos que, depois que a gente finalizou a parte da anamnese, a gente segue para o odontograma. Então, aqui está o nosso odontograma, né? Lá na nossa ficha clínica, nós tínhamos ele de forma descritiva. Aqui ele fica um pouquinho mais interessante visualmente falando. Então, neste odontograma, eu posso fazer duas ações aqui. Eu posso fazer um diagnóstico. Então, numa primeira consulta, né, nós fazemos um diagnóstico, e em cima deste diagnóstico eu vou fazer um planejamento dente a dente do paciente, né? Então, nessa aba de odontograma, nós faremos os diagnósticos e os tratamentos relacionados aos exames, aos tecidos duros, digamos assim, tá? Então, por exemplo, né, o dente 18 do paciente, né? Eu tenho aqui, cliquei no dente 18, vai aparecer aqui diagnóstico, vai aparecer tratamento, vai aparecer endodontia, se for o caso de eu necessitar de tratamento endodôntico para aquele paciente, e vai aparecer um histórico aqui, tá? Então, eu venho aqui em diagnóstico, estou fazendo pela primeira vez o exame deste paciente, diagnóstico, né? O que eu vou fazer aqui? Vamos supor que esse meu dente esteja rígido, tá? Então, eu digito aqui rígido, ó, diagnóstico de rígido, tá? E adiciono a informação, muito bem, tá? Esse é o meu diagnóstico para aquele dente, para o 18. Agora o 17, tá? O meu diagnóstico
selecionar as faces, ó, fazer um diagnóstico por faces, ó. Então seleciono aqui a face distal, a face mesial e a face oclusal. Então eu quero descrever uma MOD. Então selecionei as faces, tá? Já estão selecionadas. Restauração de amálgama, tá? E aí coloco bem adaptada, por exemplo, né? Ou se ela estiver mal adaptada, posso então inserir a informação de mal adaptada. Adiciono diagnóstico, tá? Vejam, e assim a gente vai, né? Sucessivamente. Então eu tenho a opção de selecionar faces aqui, somente uma face ou múltiplas faces. Eu tenho a opção de selecionar todo o dente, ou eu tenho a opção também de selecionar partes do dente, ou só o ápice, ou só a raiz, ou só a coroa, e adicionar diagnósticos, certo? Na medida que eu vou adicionando esses diagnósticos, eles vão vindo aqui para esta aba de diagnóstico. Ó. Então eu tenho na face oclusal, na face distal e na face mesial daquele dente 17, né, esta a avaliação. E vejam que automaticamente o sistema ele já me diz que este exame foi feito nesta data, né, que foi feito por este profissional aqui, no caso o aluno, vai ser o aluno, o nome do aluno que está cadastrado, né, e o diagnóstico, tá? Bom, e esta nomenclatura, diagnóstico de restauração de amálgama. Então, o SIMOS, ele trabalha com todas as nomenclaturas oficiais cadastradas para o Sistema Único de Saúde, tá? Então, em termos de diagnóstico e em termos de tratamento, a gente vai encontrar aqui as nomenclaturas oficiais, tá? Se a gente gostaria de usar uma nomenclatura diferente daquela nomenclatura oficial, a gente pode colocar então na observação a nossa nomenclatura. Posso também selecionar, ao invés de dentes, né, a arcada, toda a arcada aqui, por exemplo, ó, toda a boca do paciente, ou somente a arcada superior, somente a arcada inferior, né, selecionei aqui a arcada inferior, por exemplo, né, quero fazer um diagnóstico, né, e aí posso fazer um diagnóstico de toda a arcada, ou, por exemplo, um planejamento para toda a arcada, tá? Muito bem. Então aqui posso selecionar sextantes, né? Sextante superior direito, sextante 1, sextante 2, sextante 3, 4, 5 e 6. Então é assim que a gente vai realizar os diagnósticos. Então depois que fizermos o diagnóstico, o que a gente tem que fazer, gente? Fazer um plano de tratamento, né? Ora, se eu vou, por exemplo, aqui colocar, já que é uma paciente de teste, eu vou selecionar aqui na face mesial e na face oclusal desta paciente, né, eu vou informar que ela tem uma lesão de cárie. Tá? Vou colocar cárie aqui, vejam as opções que me aparecem. Diagnóstico de lesão ativa de cárie não cavitada em esmalte, diagnóstico de lesão inativa de cárie não cavitada em esmalte, diagnóstico de cárie ativa, diagnóstico de cárie inativa. Tá? Vamos supor que seja uma cavidade de cárie ativa. Tá? E posso até colocar mais alguma informação aqui, por exemplo, lesão cariosa profunda. Tá? Vamos supor. Tá? Adiciono o diagnóstico. Né? O que eu vou ter que fazer no meu plano de tratamento? Né? Vou ter que fazer a restauração desse dente. Né? Então, vejam aqui, ó. Aqui no dente 14, ó, no dente 14, né, na face oclusal e na face mesial, ela informou então que eu tenho uma
lesão de cárie ativa. Agora eu vou pegar esse mesmo dente, tá, na face mesial e na face oclusal, né, e vou informar o procedimento, aqui o tratamento que eu tenho que fazer. Então a segunda abinha aqui, o tratamento. O que eu preciso fazer? Né? Eu vou ter que fazer uma restauração. Tá? Vejam aqui o que me apareceu. Restauração de dente permanente posterior com amálgama, restauração de dente permanente posterior com resina composta, tratamento restaurador atraumático e restauração de dente permanente anterior com resina composta. Tá? Vamos supor que eu faça neste dente, a minha opção seja uma restauração de resina composta. Como é um dente posterior, eu vou escolher esta opção. Tá? E aqui, então, quando eu estou fazendo o tratamento, eu vou ter que escolher aqui entre esses três status, né? Aguardando, em andamento e concluído. Então, quando eu estou lançando o tratamento pela primeira vez, eu sempre vou colocar o status amarelinho, o aguardando. Ainda posso fazer alguma observação aqui, né? Posso colocar alguma observação, por exemplo, realizar remoção parcial de dentina cariada nesse dente. Tá? Tem muita gente que, para simplificar, só vai usar esta aba de tratamento. Tá? Então, vai informar aqui diretamente o tratamento e vai colocar o diagnóstico aqui nesta abinha abaixo. Tá? Diagnóstico de, por exemplo, lesão cariosa na face mesial, ativa na face mesial e na face oclusal. Tá? Também é uma forma de trabalhar, né? O sistema ele vai possibilitar ambas as formas, né? E aí vai depender da orientação das disciplinas específicas em relação a a forma como vai ser escolhido, então, realizar esse trabalho. Essas informações, né? Então vejam, aqui eu vou deixar em branco aqui, tá? E vou adicionar procedimento. Vejam que no momento que eu adiciono procedimento, tratamento, eu tenho uma outra aba que vai ser formando aqui, ó. Tem uma aba de diagnósticos e tem uma aba de procedimentos. Então aqui, ó, no dente 14, tá? No dente 14, na face mesial e na face oclusal, eu tenho uma restauração de resina que tem que ser realizada, que está aguardando o procedimento ser realizado. Muito bem. Tá? Então, na medida que a gente vai inserindo ali os planos, os tratamentos para todos os dentes, ao final do preenchimento, eu tenho aqui um planinho de tratamento listado dente a dente, né, com as necessidades do paciente, e depois eu vou vendo o status, né, o que está aguardando, o que já iniciou e está em andamento e o que foi concluído. Então o sistema vai me ajudando a ver isso, né, e me orientando neste sentido. Tá? Então fica muito mais simples, fica muito mais fácil desse acompanhamento ser realizado. Endodontia. Tá? Lá na aba odontograma, vamos supor que nós tenhamos a necessidade de fazer um tratamento endodôntico. Vejam aqui que funcionalidade legal que tem o sistema. Vou colocar aqui então no dente 11, este paciente precisa de um tratamento. Eu já identifiquei aqui, por exemplo, que ele precisa uma endo. Tá? Vamos ver, tratamento endodôntico de dente permanente uniradicular, aqui, tá? E ele está aguardando aqui o meu tratamento, tá? Posso aqui colocar até um diagnóstico, né, daquela condição pulpar. Muito bem, então fiz isso aqui
e ele já vai lá para o meu plano de tratamento no status aguardando, né? Agora eu vou fazer se nós quisermos usar essa ficha, né, para coletarmos informações que são importantes do detalhamento do tratamento endodôntico, tanto da parte de diagnóstico quanto da parte endodôntica propriamente dita. Aí existe uma anamnese endodôntica especificamente para aquele dente, porque a anamnese endodôntica ela tem que ser realizada de acordo com aquele dente específico. Então, vejam aqui, ó, dor presente, ó, provocada, frio, calor, mastigação, aqui uma série de informações, tá? Dor ausente, ó, papapá. Inspeção externa, tá? Edema facial, outro, tá? Inspeção externa, outra alteração, aqui a gente vai escrever, né? Então, quando eu tenho um campo que não tenha opções de marcar, é porque eu tenho que escrever. Coloração coronária, tá? Coloração gengival, enfim, uma série de direcionamento aqui para um diagnóstico adequado, né? Também no ápice aqui, olhando as questões radiográficas, e depois, inclusive, questões que eu posso adicionar aqui ao plano, ao tratamento, né? Quando eu estou fazendo o tratamento desse paciente, questões bem específicas aqui do preparo químico-mecânico, por exemplo, convencional, escalonado, coroa ápice, da solução irrigadora que foi utilizado, enfim, né, de todas as alterações, de todas as especificações para aquele tratamento endodôntico naquele dente, né? Então, lembrando que nós temos que sempre salvar aqui as informações, tá? No momento que finalizarmos esse tratamento, eu vou colocar finalizar tratamento. Outra coisa que eu posso lançar aqui, né, são tratamentos periodontais. Vamos supor que eu queira realizar aqui no sextante 5, por exemplo, né, eu vou colocar aqui o procedimento, raspagem, ó, raspagem corono-radicular por sextante, raspagem, alisamento e polimento supragengivais por sextante, raspagem e alisamento subgengival por sextante. Então vou escolher esta opção aqui, ó, raspagem e alisamento supragengival por sextante, tá? Poderia ter escolhido a arcada inteira ou a boca inteira, né? Plano de trabalho, aguardando, tá? Adicionar. Muito bem, tá? Bom, mas como é que eu sei que eu tenho que fazer raspagem aqui, se eu nem fiz a avaliação periodontal deste paciente, né? Claro que a gente vai fazer a avaliação periodontal antes de fazer o planejamento do tratamento das necessidades periodontais desse paciente. E esse diagnóstico, ele é feito nesta aba chamada periograma. Então, vou mostrar para vocês aqui o periograma, tá? Então, cliquei aqui em periograma, né? Ele vai me aparecer um periograma em branco, tá? Porque esse periograma é como se eu tivesse pegasse uma ficha em branco ali para adicionar um periograma hoje, na consulta de hoje. Muito bem. Então aqui eu tenho, se eu clicar no dente, ó, eu posso excluir ele, né? Então, dentes que o paciente já perdeu, né, nós podemos excluir. Então, nessa primeira linha aqui diz dente, tá? Então, o que eu tenho aqui, gente? As faces vestibulares, tá, de todos os dentes, né? Como a gente faz o exame periodontal em 6 sítios por dente, né? Eu vou ter 3 sítios vestibulares e 3 sítios palatinos dos dentes superiores. Então, seria o sítio disto-vestibular, o sítio vestíbulo-vestibular e o sítio mesio-vestibular. No lado palatino, eu teria aqui o sítio disto-palatino, palatino-palatino e mesio-palatino, tá? Então, nós temos aqui
a informação sobre mobilidade, posso informar alguma informação de mobilidade, se é grau 0, se é grau 1, se é grau 2 ou se é grau 3. Né? Se esse dente, por um acaso, ele foi substituído, a raiz desse dente, por um implante, eu posso clicar aqui em prótese, né? Aí ele vai só me colocar o desenho do implante, né? Então posso fazer essa customização, caso tenhamos um paciente que tenha alguns implantes e dentes também na boca, né? Ou se for um paciente que só tenha implantes, né, vou só colocar implantes, né, aqui no diagnóstico. E aqui o preenchimento da nossa ficha. Né? Lembrando que na nossa ficha de papel nós tínhamos um exame só para a parte supragengival e outro exame só para a parte subgengival. Aqui nós temos as duas informações na mesma tela. Tá? Então eu tenho aqui biofilme supragengival, que é o nosso IPV, sangramento gengival, que é o nosso ISG, sangramento à sondagem, que é o nosso SS, fator retentivo de placa, que é o FRP, lesão de Furca, aqui eu só vou ter para os molares superiores, né? aqui para pré-molar também, superior, para molares superiores e molares inferiores, né? Não vou ter para dente monorradicular. Depois eu tenho as informações aqui de profundidade de sondagem, nível da inserção e recessão gengival. Né? Então, só vou iniciar aqui o preenchimento para vocês verem como é simples, como é fácil. Ó. Eu só clico aqui, ó, onde tem placa. Ó. Vou clicando onde tem placa, tá? No paciente. Biofilme supragengival. Tá? Vejam que na medida que eu vou clicando aqui, se eu descer lá embaixo, ó, tá? Vocês conseguem observar aqui que ele vai me dando um percentual de placa. Tá? Um percentual de placa, aqueles cálculos que nós fazíamos, depois a gente tinha que sítio a sítio do paciente e contabilizar o percentual de placa para fazer um diagnóstico da condição de controle de placa dele. Né? Agora o sistema nos dá essa informação automática, relatórios automáticos. Então aqui eu tenho biofilme, eu tenho sangramento gengival marginal, aqui eu tenho o sangramento à sondagem, tá? Que é só clicar. Aqui eu tenho o fator retentivo de placa, que é só clicar também. Se eu quiser colocar alguma informação sobre qual o tipo de fator retentivo de placa, eu posso colocar essa informação lá no odontograma, né? Lesão de Furca, que eu vou dizer se é lesão de grau 1, grau 2 ou grau 3, lembrando que o grau 3 eu preciso dizer qual é a comunicação, se é da distal para vestibular, por exemplo, né? Ou se é da distal para mesial, né? O grau 3 de Furca, tá? Sangramento, profundidade de sondagem. Aqui eu vou colocar o valor da profundidade de sondagem em milímetros. Né? Então, se eu tenho uma bolsa de 5 milímetros aqui no sítio disto vestibular, eu vou escrever 5. Na vestíbulo vestibular, se eu tenho uma bolsa de 3 milímetros, eu vou escrever 3. Na mese vestibular, eu vou escrever, se eu tenho uma bolsa de 6 milímetros, eu vou escrever 6. Tá? E aí o próprio sistema ele vai desenhando aqui assim uma ideia das bolsas periodontais desse paciente. Nível de inserção a mesma coisa, né? Se o paciente ele já tem um nível de inserção, vamos supor que ele tenha ali neste dente uma perda de inserção de 7 milímetros, né? Porque eu já tenho um pouquinho de raiz exposta, né? Eu vou colocar 7. Se eu tenho na vestibular uma perda de inserção de 5 milímetros, eu digito 5. Na mésio vestibular, se eu tenho uma perda de inserção de 8, eu digito 8. Né? E vejam que o sistema ele vai me dar em vermelho a informação de recessão, que é calculada automaticamente a partir da
informação da profundidade de sondagem e do nível da inserção. Tá? Vejam aqui. Então, ele vai me dando essa informação de recessão automática. Tá? Como é que fica um perograma preenchidinho, todo completo? Ele fica assim, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele fica assim, ó. Tá? Desta forma. Deixa eu aproximar aqui. Não. Então, aqui todas as informações, né? Vejam aqui. Isso aqui é um exemplo aleatório que eu fiz, né? E aqui eu tenho os relatórios que eu falei para vocês, ó. Então, aqui no vermelhinho, ó, é o percentual de biofilme que ele tem na boca toda, o percentual de sangramento marginal que ele tem na boca toda e o percentual de sangramento à sondagem que ele tem em toda a boca. Eu também tenho um relatório em relação à média de profundidade de sondagem de toda a boca, a média de recessão gengival de toda a boca e a média de nível de inserção de toda a boca. Eu também tenho aqui uma contagem do percentual de sítios que tem uma profundidade de sondagem de 1 a 3 milímetros, de 4 a 5 milímetros ou 6 ou mais milímetros, né? Tanto para profundidade de sondagem quanto para nível de inserção. Então são relatórios automáticos que o sistema vai me mostrando. Muito bem, depois que nós preenchermos então este perograma, né, nós nem temos botão de salvar, porque ele vai fazendo salvamentos automáticos. Uma outra funcionalidade muito legal desse perograma é que quando eu estou preenchendo ele, né, quando eu estou fazendo um preenchimento atual desse perograma, o sistema ele está sempre comparando este perograma que eu estou preenchendo hoje, né, com o último perograma que o paciente, que este paciente recebeu. E sítio a sítio ele está comparando. E se por um acaso este paciente teve uma progressão de mais de 3 milímetros na profundidade ou no nível da inserção ou na recessão gengival, ele vai me acusar. Ele vai me dizer ali, teve uma progressão nesse sítio de 3 milímetros, teve uma progressão nesse sítio de 4 milímetros. Tá? 3 milímetros ou mais ele vai detectar como progressão e vai me acusar. Né? Então eu não vou mais precisar ficar olhando para o perograma de hoje, olhando para o último perograma, sítio a sítio, para ver se teve progressão de doença ou não, quando eu estou fazendo um acompanhamento, uma manutenção desses pacientes. Tá? Então isso é uma outra funcionalidade muito bacana do perograma. Tá? Se este paciente recebeu uma necessidade, ele tem uma lesão que tenha uma necessidade de biopsiar, né, eu posso então fazer aqui um desenho esquemático para ajudar, né, neste encaminhamento da biópsia de boca. Tá? Então vou selecionar aqui a biópsia de boca, posso selecionar aqui uma ferramenta, né, vamos supor um bordo lateral de língua, ó, dizendo que a lesão foi ali, né? E posso fazer uma descrição aqui dessa lesão aqui, certo? Faço uma descrição dessa lesão, salvo o desenho e no momento que eu salvo ele cria um PDF que eu posso imprimir. Então eu consigo então a partir desta ficha aqui fazer uma impressão e quando eu salvo esse desenho ele fica salvo nas informações do paciente. Tá? Muito bem. Seriam essas as informações da consulta aqui, né, para nós fazermos o diagnóstico, o planejamento, certo? Depois, o que nós vamos fazer? Né? Na nossa consulta, já tendo então realizado todo esse tratamento, todo esse plano de tratamento, o que eu vou fazer? Eu vou começar a atender o paciente propriamente dito. Né? Vamos supor que
fiz lá na nossa primeira consulta a raspagem, né? Fiz toda a adequação periodontal, depois comecei a fazer as restaurações, etc. Então a sequência que eu julgo a mais adequada, a que foi apresentada e discutida com o professor ou com o grupo de professores, e aí nós vamos então ao final da consulta fazer a evolução clínica, tá? Sempre a evolução clínica nesta aba aqui, né? E aqui nós vamos digitar então, né? Qual é a evolução clínica que eu vou fazer. Então aqui a nossa orientação é que vocês não utilizem siglas, sempre digitem, né? Porque não temos mais problema de espaço aqui no prontuário, né? Como é um prontuário digital, a gente pode escrever uma redação, se quiser, para cada evolução. Então, digitem nos mínimos detalhes. As disciplinas, elas vão fazer padronizações aqui de digitação. Isso aqui é bem importante, que vocês digitem por extenso, então. Ainda podemos ter acesso aqui a toda uma aba de receituários, solicitação de exames, procedimentos locais, atestados, encaminhamentos, orientações e laudos. E isso tudo, né, se a gente for fazer, ela vai ficando salvo, né, aqui nas informações do paciente. Então, o sistema ele vai pedir duas senhas, né, uma primeira senha para acessar o sistema, que é aquela senha inicial lá, né, de 6 dígitos, e num segundo momento ela vai pedir, né, quando a gente entra lá, ela vai pedir para cadastrarmos uma senha de 3 dígitos, né, para acessarmos esse menu. Tá? Então eu tenho a minha senha aqui de 3 dígitos, então quando eu acesso eu libero, né, esses menus, né? E liberando esses menus eu consigo então, por exemplo, fazer um receituário. Os alunos, eles também vão poder fazer receituários, né? Eles vão vir aqui, né? Eles vão, por exemplo, selecionar um medicamento, né? Vamos supor uma amoxicilina. Amoxicilina, não, vou colocar um paracetamol. Paracetamol, tá? Paracetamol, apresentação, comprimidos, tá? Uso interno, é contínuo? Não é contínuo, tá? Posologia, tá? Tomar um comprimido de 6 em 6 horas, enquanto houver dor, por exemplo, tá? Quantidade mensal, tá? Vou colocar aqui aqui é comprimidos, ó, comprimidos. Então vamos supor que a gente tem uma ideia aí do paciente usar por uns 3 dias, de 6 em 6 horas, são 4 comprimidos por dia, então vão ser 12 comprimidos, tá? Prescrever, tá? No momento que a gente faz então a prescrição, ó, nessa aba imprimir, eu consigo verificar aqui o meu, né, a receita. No meu caso, né, esse receituário, ele fica aqui com o meu nome de cirurgião dentista, o meu CRO, né? E eu teria que carimbar esse receituário e assinar, né? No caso do aluno, ele não vai, como ele não tem CRO, ele não pode prescrever. Então vai ficar aqui só o nome da instituição, né? E aí o professor, ele vai carimbar e assinar. O professor que está orientando o procedimento, tá? Ou somente assinar. Todas as receitas, elas vão ser padronizadas, tá? E a gente vai ter ela salva nas informações do paciente.
Mesma coisa, solicitação de exames, atestados, tá? Aqui eu posso selecionar um modelo de atestado, afastamento com CID, sem CID, atendimento como acompanhante, e aí vai, tá? Tem a aba de encaminhamentos, tem a aba de orientações. Então, por exemplo, a gente fez algum procedimento cirúrgico, algum tratamento fiz um clareamento dental e fiz uma orientação para o paciente não usar corante, etc e tal. Então, vou fazer uma orientação por escrito aqui, vou adicionar, vou salvar, vou imprimir isso aí em 2 vias. Uma via o paciente pode assinar, né? Eu fotografo essa via e adiciono dentro do prontuário do paciente, do prontuário eletrônico do paciente. E outra via ele leva para casa. Tá? Então a gente pode fazer isso, ok? Então, informando que o paciente fica ciente daquelas informações. Tá? Então, vejam, estou fazendo tudo isso na aba consulta. Tá? Agora, finalizei, coloquei a minha evolução clínica, né? E o paciente tem que retornar. Tá? Então, vou retornar, vou finalizar com retorno. Tá? Deseja continuar? Desejo, sim. Tá? No momento que eu faço isso, ele já me abre uma agenda, né? Em que tem a disciplina, tem que é periodontia 1, tem o profissional, que é o que eu estou logado, né? E tem as datas aqui. Então já vou abrir a próxima a data aqui, por exemplo, da disciplina, né? E vou selecionar aqui a respectiva data, tá? A ideia é que as disciplinas sejam cadastradas de acordo com o seu turno, né? Então, se o aluno quiser fazer uma marcação para uma disciplina que quero marcar para quinta-feira a disciplina de periodontia 1, mas na quinta não tem periodontia 1, o sistema não vai deixar ele agendar, tá? Então o sistema ele vai ter essa regulação de agenda, certo? Né? Então só vai agendar de acordo com a necessidade ou com a disponibilidade da clínica naquele dia. Tá? Não vou nem fazer esse reagendamento. Muito bem. Então, finalizamos a consulta, tá? Agora eu só quero mostrar mais uma, reabrir a consulta, ó, que todas essas informações, eles vão ficar aqui, gente, no menu prontuário, ó. Então vejam aqui. Né? Aqui eu tenho todas as evoluções que foram feitas. Neste caso aqui eu não tenho evolução, né? Eu não adicionei a evolução, nenhuma evolução para aquele paciente, mas as evoluções ficariam aqui nessa aba evoluções. Consultas, aqui fica um histórico de todas as consultas que esse paciente já teve no curso. Aqui na aba odontograma, né? Fica então todos o último odontograma que foi realizado, os diagnósticos, tá? E aí vai. Na aba, vamos ver aqui, na aba periogramas, mesma coisa, tá? Os periogramas, e aqui eu não consigo digitar nada, eu só consigo ver o que foi digitado. Para eu digitar, eu tenho que ir lá na aba odontograma, lá na aba periograma. Aqui eu só consigo ter acesso ao que foi digitado. Tá? Desenhos, arquivos, então todos os arquivos que eu inserir aqui, eu vou inserir por essa aba de arquivos. Né? E nossa recomendação é que o primeiro atendimento deste paciente que já estava sendo atendido no curso, ele tem um prontuário em papel. Nossa recomendação é que vocês fotografem esse prontuário e adicionem, né, esses arquivos digitais do prontuário antigo aqui dentro desse arquivo digital do paciente. Então, como é que vocês vão fazer isso?
peguem o celular, fotografem folha por folha do prontuário, descarreguem no computador, né? Ou pode fotografar diretamente aqui, né? Capturar uma imagem, né? Aqui no caso ele captura da minha câmera, daqui do computador, mas vocês poderiam selecionar aqui o celular e fazer isso com o celular, ou descarregar os arquivos num computador e selecionar esses arquivos para carregar. Por exemplo, aqui, ó, tá? Quero carregar essa ficha do paciente, tá? Aí eu só envio e ele vai adicionar aqui, tá? E descrevo o arquivo, tá? Página 1 do prontuário, página 2 do prontuário, página 3, e aí sucessivamente, tá? Então eu nem vou fazer isso aqui porque aquele arquivo não é desta paciente teste. Certo, gente? Então, basicamente, este é o fluxo que os alunos farão. Os alunos que estão realizando os procedimentos nos pacientes. Eles vão fazer consultas, eles vão fazer agendamentos, né? Professores, eles farão outra coisa. Eles não vão fazer este passo a passo, essas informações aqui, essa adição de informações.